Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de segunda-feira do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Hoje quem vai conversar com a gente é o Vinícius e ele vai fazer um estudo da leitura Defenda-se do livro Agenda Cristã. Espero que todo mundo aproveite bastante e consiga levar as reflexões do estudo de hoje para o dia a dia. Para começar, então, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier do Espírito Emmanuel, chama Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo disse isso na primeira epístola aos Tessalonicenses. Essa passagem de Paulo é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre as nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí, procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros. Não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto da nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Convido todo mundo a fazer a nossa oração de abertura. Vamos então relaxar o nosso corpo, respirar profundamente, acalmar nossa mente, os nossos pensamentos, nos preparando da melhor forma possível para esse momento tão importante de conexão com o alto. Que o Senhor esteja nos acompanhando durante os próximos minutos, onde vamos ter a oportunidade de ouvir, de refletir sobre novos conhecimentos, sobre novas perspectivas, às vezes diferentes da nossa. Que o Senhor nos dê a tranquilidade, nos dê a força e a coragem para expandir a nossa visão ainda tão pequena, ainda tão materialista, que a gente consiga, com
com a ajuda de todo o conhecimento que essa doutrina traz para a gente, trabalhar em prol não só da nossa evolução, mas também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Aprendendo a conviver, aprendendo a respeitar, aprendendo a auxiliar, aprendendo a amparar, a aliviar, a ajudar e, acima de tudo, aprendendo a amar todos os que nos rodeiam. Muito obrigada, meu Pai, que assim seja hoje e sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho de nossa casa. Hoje iremos trabalhar o livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, com o título Defenda-se. E esta mensagem começa assim: Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma, ou seja, que nossos ouvidos não possam ser depósitos dessas mensagens depreciativas, e a intriga, causar inimizade, vai se tornar uma espécie de serpente que fará ninho em nossa alma, causando coisas negativas para a nossa vida. Aí vem a passagem bíblica, que está no Evangelho de Mateus, que fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu coloquei até uma imagem ali de uma pessoa sentada conversando com Jesus. E é engraçado que muitas vezes a gente espera receber mensagens edificantes, chamados para a prática do bem, mas a gente nunca para pensar se as nossas atitudes, se os nossos pensamentos estão condizentes, ou seja, se o nosso ouvido está preparado para escutar o que Jesus tem a nos dizer. Alguma diferença entre ouvir e escutar. Conforme está escrito no dicionário, ouvir é perceber o som pelo sentido da audição, ou seja, é somente a captação do som pelos nossos ouvidos, Já o escutar é ficar atento para ouvir, dar atenção a. E remete também uma pequena reflexão, Será que estamos ouvindo quando estamos com alguém, na presença de alguém, dispondo de nosso tempo? Será que estamos ouvindo essa pessoa ou escutando, prestando atenção no que ela tem a nos dizer, tentando achar um meio de auxiliá-la, de uma palavra amiga? Como estamos agindo? Tem uma história do filósofo Sócrates, traz das 3 peneiras, onde Sócrates estava lendo um livro e chega uma pessoa para contar uma coisa para ele. Aí ele para o que ele estava fazendo e pergunta para a pessoa: o que você tem a me dizer já passou nas 3 peneiras? E a pessoa pergunta: mas que 3 peneiras, Aí ele começa dizendo: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você tem a me dizer é realmente verídico, Você já correu atrás para ver se isso é verdade, de fato? Se não for, que morra aqui, Que não se propague essa mensagem, pois ela é falsa. Nos dias de hoje encaixa bastante o fake news, Onde muitas pessoas propagam, mensagens que causam prejuízos para o próximo, sem saber a veracidade dos fatos. E a segunda peneira é a peneira da bondade. Ou seja, mesmo que seja verdade isso que você traz, causará algo de bom a alguém? Trará coisas positivas? E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Mesmo sendo verdade que trará coisas boas, realmente é necessário eu saber ou você saber, outra pessoa ficar sabendo, Se realmente passar dessas 3 peneiras, com certeza trará algo de positivo tanto para quem está falando quanto para quem está escutando, recebendo essa informação. Porém, se ela for barrada em uma das 3, que morra, que essa mensagem seja enterrada por ali e não se propague. Tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo que vem falar da indulgência. Fala: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a manevolência os descobre,
tem sempre pronta uma escusa para eles. Ou seja, se a gente escuta algo que a gente evita falar, né, de divulgar, e se realmente aconteceu e a pessoa sabendo, a gente tenta amenizar, né, procurar alguma coisa positiva nisso tudo. Aí ele continua a mensagem: não transforme seus olhos em óculos de maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. O que estamos enxergando, né? O que estamos fazendo com os nossos olhos, com a nossa visão? Enxergamos o copo meio cheio, meio vazio, né? Isso reflete bastante o que a gente tem no nosso interior, né? Que no Evangelho de Mateus vem trazer para nós. Olha aqui, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que ele traz para nós? Que a candeia do corpo são os olhos, né? A luz do nosso corpo são os nossos olhos. E ele reflete o que a gente tem no nosso interior. Ou seja, Jesus via só coisas boas em todos os lugares, pois ele já era um espírito puro. Como somos espíritos imperfeitos, o que às vezes ressalta para a gente são as coisas negativas ainda, né? Que possamos ir trabalhando isso, né? De conseguir enxergar mesmo nas dificuldades, coisas positivas. Aí tem a imagem aqui, ó. Escolha o lado feliz da vida. Tem duas pessoas, né, no mesmo caminho, podendo olhar ou a coisa boa ou coisa ruim, né? Podemos fazer um link ali, né, com os problemas, né? De um passando pelo problema, enxergando que este problema tem um propósito na sua vida, que é para o seu amadurecimento, né, para a sua evolução, e o outro apenas se queixando, né, se vitimizando, achando que Deus não é justo, que ele não merece passar por isso. Aí tem uma história que reflete isso também, que fala que Jesus estava caminhando com os discípulos quando eles encontraram um cão morto. E os discípulos, ao verem a cena, já logo começaram a fazer críticas. Nossa, que cheiro ruim! Nossa, como ele está deteriorado! Como só coisas negativas que eles conseguiam enxergar. E Jesus olha para aquele cão morto, né? E ressalta a beleza de seus dentes. Ou seja, numa coisa que todo mundo só vê coisas ruins, ele consegue tirar algo de positivo. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Para que estamos utilizando as nossas mãos? Estamos utilizando para a prática do bem? Para auxílio de outra pessoa? Para fazer um carinho? Ou para promover, né, a violência, para apontar os defeitos dos outros? No Evangelho, no capítulo 8, trata dos escândalos, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso não é para se levar no pé da letra, né? Não é para se cortar a mão realmente. Porém, essa reflexão vem trazer para nós que às vezes é melhor você não ter uma mão do que essa mão ir e cometer algum escândalo, né? Alguma maldade. E traz para a gente muito questão do cortaia. Tudo que for de negativo na nossa vida, nossos sentimentos, esses pensamentos, né, negativos que a gente tem dentro de nós, que a gente possa ir cortando e só alimentar coisas boas. Qual caminho estamos seguindo? O do bem ou do mal? Se olharmos a imagem ali, verão que na própria caminho do mal tem uma passagem de proibido, né? Proibido fazer o mal, né? Será que estamos preparados para realizar essa escolha, né? Aí no Livro dos Espíritos, na questão 631, vem trazer: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Os Espíritos respondem: sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir o bem do mal. Ou seja, com a nossa inteligência, a gente pode discernir o que é bem do que é mal. E na questão anterior, né, na questão 630, ele vem trazer que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus
e o mal é tudo que se afasta dela. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Ou seja, se eu somente não fizer o mal, eu já estou evoluindo? Deus já ficará satisfeito? Isso estará contribuindo, né, para a minha evolução? Os Espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, também seremos cobrados, né, pelo bem que a gente deixou de fazer, pela nossa omissão, né? E quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer o bem e prefere ficar, né, ali parados, pensando, né, o que os outros vão pensar dessa minha atitude, como serei julgado pelas outras pessoas e o bem prevalece, né? Questão 643 do Livro dos Espíritos. A pessoa que por sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem, aí ele fala, não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. E aí, qual desculpa estamos dando, né, para não fazer o bem? Que possamos ir mudando, né, essas atitudes. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Então, que a gente não gaste, né, o nosso tempo, as nossas energias, procurando nos realizar com as coisas mundanas, que possamos achar coisas espirituais, né, coisas relevantes que estarão eternamente ligadas a nós, e muitas vezes a gente perde tempo, né, gasta energia com coisas mundanas, prazeres transitórios, que hoje você está bem, aí amanhã você já se arrepende de ter corrido atrás disso. Então que possamos reaver nossas atitudes, né? Aí para falar um pouquinho das faculdades criadoras, vou entrar um pouquinho nessa área dos centros de força. E no livro Evolução em Dois Mundos, ditada, né, por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ele vai trazer para nós que o corpo espiritual ou psicossoma é o veículo físico relativamente definido pela ciência humana com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Ou seja, a ciência ainda não entende esse perispírito, né? E ele traz para nós ali 7 centros de forças, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Hoje a gente vai trabalhar no genésico, que é onde se encontram essas faculdades criadoras. Então, o centro de forças genésico, as suas energias agem sobre os órgãos ligados à reprodução, as atividades sexuais e ainda sobre os estímulos referentes ao trabalho intelectual. O uso consciente das energias criadoras. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. O parceiro prejudicado, se não se dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico sem que ele possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da vigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio. Ou seja, quando a gente vai ter, né, uma união sexual, e o André Luiz até traz para a gente, né, para trocar a parte de união sexual por união de qualidades, é gerado, né, uma energia, né, que é benéfica aos dois, quando se tem reciprocidade, confiança, se tem algo firme ali. Como vemos hoje, né, que o sexo está banalizado, as pessoas têm muitas relações, não tem nada de afinidade. Só pode ser que uma das pessoas saia dali lesado e tenha seu equilíbrio emotivo
balanceado, que possa trazer prejuízos para ela, né? Que ela possa cair na delinquência. E como a gente conhece a lei de causa e efeito, o que a gente proporcionou, se isso foi causado por nossa atitude, a gente vai ter que acabar respondendo, né? Não que a gente vá pagar com isso, né? Podemos pagar com amor, mas isso também trará consequências para nós. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Para que estamos usando a nossa imaginação? Será que serão para as coisas boas, para as coisas ruins? Se essas criações forem inferiores, né? Se a gente estiver pensando em coisas ruins, poderá causar um desequilíbrio no nosso íntimo, né? O sistematizado da doutrina espírita traz para a gente que as criações fluídicas nascem do pensamento, entendido como força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. É questão que a gente trata da tela mental, né? Tudo que a gente pensa, tudo que está mais fixo, né, nos nossos pensamentos, os espíritos conseguem visualizar, daí se atrai, né, espíritos que têm afinidade com o que pensamos. Por isso, trata-se muito na doutrina espírita de se manter, né, um equilíbrio, boas vibrações, para podermos estar afinizados com espíritos bons, né, espíritos que têm algo de positivo para nos trazer, né? Os espíritos veem tudo o que fazemos, questão 456 do Livro dos Espíritos. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Por isso, como falei anteriormente, né, da vibração, qual espírito estamos atraindo para a gente, né? Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar do prazer de servir. Os nossos sentimentos sejam lembranças das coisas alegres, né? Muitas vezes a gente se recorda dos erros, a gente tem prazer, né, de estar sofrendo. E que a gente possa trocar esse prazer do sofrimento pelo prazer de servir, né, de ser útil a alguém. O Espiritismo vem trazer para nós das causas das nossas aflições. No estudo aplicado da doutrina espírita, traz que o sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado, em outras encarnações ou na atual existência. É o resultado da própria imperfeição humana que não sabe utilizar adequadamente a liberdade de escolha. À medida que o ser evolui, porém, a imperfeição atenua e o sofrimento resultante de suas más escolhas vai desaparecendo até cessar de vez. Ou seja, o que estamos resgatando hoje são falhas, né? São nossos erros ocasionados ou nessa vida ou de uma encarnação anterior, né? E conforme a gente vai evoluindo, esses erros vão diminuindo, cada vez a gente vai aprendendo, né? Aprimorando mais o nosso amor, até sermos espíritos puros. E tem uma frase que trata bem o que a gente deve fazer nessa vida, que a Joana de Ângeles trouxe para a gente, que quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar, né? Muitas vezes a gente fica em casa se remoendo, só lembrando, né, dos sofrimentos, das coisas boas, e se a gente estiver lá no trabalho, auxiliando ao próximo, a gente acaba esquecendo dos nossos problemas, né? Isso, às vezes, a gente enxerga também que o nosso problema não é tão grande, né? A gente tem contato com outras pessoas, acaba vivenciando e tomando conhecimento do problema delas, e a gente acaba atenuando o nosso problema e até agradecendo. Nossa, bom que o meu é só isso, né? Será que eu daria conta de estar passando pelo que aquela pessoa está passando, né? Não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo.
O objetivo da nossa encarnação é o nosso aprimoramento. E esse caminho depende da nossa melhoria interior, né? Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, vem trazer para a gente da porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. E aí, qual caminho que escolhemos, né? Escolhemos ali o caminho largo, né? Onde o asfalto, a gente pode caminhar tranquilo, vivenciando dos bens materiais, gozando das coisas mundanas, aproveitando, ou escolhemos a outra, onde iremos ali sujar nossos pés, né? Onde vamos deixando, né, o homem velho para trás, com o intuito de chegar nessa porta estreita, né? Conforme foi dito, né? Para a gente chegar nessa porta estreita, a gente vai ter que ter mudanças interiores. É a nossa reforma íntima, né? Que é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento das nossas intimidades espirituais, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, reforma íntima é a gente deixar o homem velho e se tornar um homem novo, trazendo para nós o que Cristo nos deixar, né, na Terra, né? Propagar o amor, o auxílio ao próximo. Questão 919 do Livro dos Espíritos vem trazer para a gente qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa questão é uma questão bastante interessante, né? Depois tem um relato de Santo Agostinho, quem puder depois dar uma lida, onde ele trata, né, que todo dia antes de dormir ele começava a refletir nas atitudes dele durante o dia, né? O que ele fez de positivo, o que ele fez de negativo, se teria alguma pessoa que teria alguma queixa do que ele fez, se ele desencarnasse nesse dia, se ele teria vergonha de algum pensamento, de alguma atitude que ocorreu. E eu acho que isso é importante para a gente ir trabalhando, né, a reforma íntima diariamente e ir nos melhorando, né, aos poucos, porque a melhora é gradativa. Somos espíritos eternos, temos, né, que começar a realizar essa mudança, que a gente sempre quer deixar para depois. Agradeço a todos pela presença virtual, que possamos continuar, né, com os trabalhos da nossa casa, trazendo um pouquinho de calma aos nossos corações neste momento em que o nosso planeta vive. Agora vamos para a nossa prece, que possamos acalmar nossos corações, deixando de lado nossas angústias, preocupações, nossos problemas, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos encarnados mais um dia, pela oportunidade da mudança em que todo dia nos é facultada, pelo conhecimento dessa doutrina, que nos acalenta, que nos dá um conforto maior sobre o nosso futuro e que possamos continuar nossa caminhada, acreditando que Jesus está guiando o nosso planeta. Esta pandemia tem um propósito, este propósito é para a nossa evolução, que os espíritos que estão desencarnando por conta desse vírus possam ser amparados pela espiritualidade amiga, bem como os familiares que aqui ficam, sentindo suas faltas, que possamos amar o nosso próximo, mudar nosso interior, trazendo para nossas vidas que Jesus veio nos ensinar. Que tenhamos todos uma semana agradável, que assim seja.